Todavia, tal entrega e tal abertura não são, por si sós, garantia de que a iluminação tocará o indivíduo, pois existem ciclos a ser cumpridos, amadurecimentos que se devem consumar. No universo, a expressão das energias segue uma ordem cósmica exata e precisa, e qualquer ansiedade ou precipitação humana podem constituir uma interferência nesse ritmo. Portanto, paciência e humildade são indispensáveis. Algo superior só pode acontecer quando o núcleo de consciência individual, já formado no plano em que ocorrerá o contato, recebe consentimento da regência maior, monádica, para esse contato. Aqui, qualquer avaliação mental será vã, pois esse caminho é novo para o homem e sua mente analítica, cujo mecanismo tem como base as experiências vividas, nada sabe sobre o novo. O sentido humano de urgência é uma projeção deturpada da permanente prontidão que se deveria ter perante a vida. A consciência desperta já compreendeu que a realidade está no eterno presente e, se nele for enfocada a energia do ser, não haverá espaço para brotarem as temeridades desse sentido de urgência, que não passam de ansiedade por algo que somente o agora determinará se virá ou não a acontecer. Nada sabeis do que verdadeiramente se passa em vosso interior, tampouco sabeis do hoje, o que se dirá do amanhã. As dúvidas que em vós acolheis são como fendas abertas em vossos corpos sutis. Quereis fechá-las? Somente a entrega poderá fazê-lo, harmonizando finalmente vossa aura e preparando-vos no serviço. O homem da superfície da terra terá ainda de aprender a ofertar seus dons à divindade interna, ao invés de utilizá-los em proveito próprio, muitas vezes camuflado até mesmo sob o véu da dedicação aos afazeres espirituais. Tal caminho de liberdade não é verdadeiramente desejado pelo ego humano, pois, nessa trajetória, ele perde sua hegemonia e é fundido em algo maior. Portanto, a superação da consciência do ego não vem por meio da vontade humana simplesmente. Só uma rendição total poderá fazer com que esse vórtice de força seja absorvido por um manancial de energia maior, mas não basta ao homem decidir entregar-se ao Supremo, pois, ainda que o faça, continua temendo a dissolução de seu ego. Somente nos momentos em que a energia do seu ser interno o toca, nos momentos em que é por ele acolhida, é que essa entrega realmente se efetiva. Um membro do grupo, tendo-se recolhido para repousar, teve uma visão interna na qual um pequeno ente, de vibração negativa, pôs-se a importuná-lo. Decididamente invocou a energia da vontade, que em fração de segundos dissolveu aquela estranha criatura. Em seguida, uma onda positiva emergiu do seu centro cardíaco e, a partir daí, a sua consciência foi absorvida em uma união silenciosa. Naqueles momentos de recolhimento seus corpos estavam mais serenos que de costume, e não apresentaram resistência ao trabalho interior, como comumente faziam. Permaneceram quietos e ele pôde, então, entrar silenciosamente em oração, tendo presente sua união com a fonte de vida. Se algo lhe desviava a atenção, ele voltava a focalizá-la na fonte, em seu interior, sem dificuldades. Essa vivência trouxe ao grupo uma nova paz, pois tudo o que sucedia com um de nós refletia-se poderosamente nos demais. No estado de união interior, não é recomendável cultivar expectativa alguma. Qualquer expectativa o perturba e reflete-se na aura grupal. Trata-se de permitir uma abertura gratuita e simples, deixando-se absorver no silêncio. E para que este seja pleno, é bom nem mesmo querer encontrá-lo. A comunhão interna é, portanto, um estado de paz e de ausência de ansiedade. São os níveis humanos que exigem sempre novos estímulos para prosseguirem no processo de abertura ao superior. Mas, antes que uma consciência possa participar da verdadeira união, terá de aprender a encontrar o alimento dentro de si mesma. Se não fizer tal coligação no momento correto, em lugar de se doar, ela passará a usufruir e, ao invés de atuar como impulso, ela se tornará empecilho. A verdade revela o certo e o errado para cada instante, pois nem o certo nem o errado são conceitos fixos. O que é válido para uma situação e para um ciclo pode ser inadequado para tempos futuros. Assim, é melhor estar pronto para renascer sempre, estar receptivo às novas expressões que a energia traz.
Se o cerne dessa atitude é tocado, não mais haverá ânsia pelo desconhecido, mas, sim, maior facilidade de entrega ao que, embora não se saiba o que é, conhece-se profundamente. Ser espelho, ao estabelecer uma coligação interna com o que foi a Terra no início de sua criação, passei a perceber o trabalho então realizado pelas entidades formadoras dos corpos do homem. Via que, naquela época, o plano físico terrestre não era ainda habitado por seres humanos e tampouco por animais. Era um período em que a superfície do planeta estava sendo preparada para receber a humanidade. As hierarquias que trabalhavam nessa preparação projetavam os padrões arquetípicos fundamentais nas telas do universo, Terra manifestado. Isso era feito em uma faixa vibratória compatível com a dessas telas que, ao receberem a energia projetada, refletiam-na como imagens. Essas hierarquias não se expressavam diretamente nos níveis mais densos, embora fossem os verdadeiros decodificadores do plano evolutivo. Trabalhavam em colaboração com os grandes devas e, também, com os espelhos, estes, transmissores por excelência. Por muitas etapas, foram corpos de polaridade masculina que tinham em si as condições necessárias para acolher a energia do propósito para o planeta. Assim, geralmente encarnavam-se em corpos masculinos as consciências que assumiam tarefas ligadas à condução dos povos, aos rituais superiores, à cura ou a outras funções que compusessem a estrutura básica da organização planetária. Por outro lado, os seres cuja tarefa necessitava de suavidade e fecundidade usavam corpos femininos. Nesse particular, referimo-nos aos planos de vida nos quais a manifestação se dá por meio de polaridades, não aos níveis superiores de consciência, onde essas duas expressões já estão sintetizadas. A partir de sua formação, o globo terrestre foi gradualmente condensando-se, solidificando-se, até atingir sua densidade máxima. Nos últimos milênios, os sistemas de espelhos ativos no plano físico existiam apenas em áreas especiais, como nos monastérios tibetanos antigos e em outros poucos locais de vibração equivalente. Nesse período, os seres espelho estavam em corpos masculinos, pelos motivos já expostos. Agora a Terra entra em uma fase de manifestação mais rarefeita e toda a sua matéria densa será transmutada, assumindo constituição mais fluida, de natureza físico-sutil. Portanto, devido às características de receptividade e flexibilidade, entre outras, inerentes ao corpo etérico e ao cérebro físico femininos, e também por seu menor grau de condensação, são estes os que, na humanidade encarnada, melhor permitem reproduzir a vibração da energia, luz, no éter material. Por isso os espelhos contam, atualmente, com seres em corpos femininos para a realização de suas tarefas no mundo tridimensional. O corpo etérico de um ser espelho, difere, em vibração e grau de sutileza, daquele que os homens, em geral, possuem. Nas referências ao corpo etérico, deve-se considerar até certo ponto também o corpo físico, já que a tarefa de um ser espelho pode depender do cérebro material para captações a serem reconhecidas pelo seu consciente externo. Isso ocorre neste ciclo, assim como ocorreu nos anteriores. Apresenta maior brilho, maior leveza e maior capacidade de reflexão da energia, luz. Para que essas qualidades, muitas vezes latentes, possam aflorar, é necessário o mínimo de comprometimento com os hábitos da vida comum, em todos os níveis de consciência em que esta existe. Caso contrário, a tarefa espelho não se pode revelar totalmente, permanecendo circunscrita aos níveis internos. O ser espelho é consagrado e assume sua tarefa em virtude de conjunturas cósmicas, das quais ele participa mais ou menos conscientemente. Como espelho, sua vida e seu trabalho interior refletem realidades e ciclos abrangentes, e sua atividade se dá simultaneamente em vários níveis de consciência. Sua existência nos planos terrestres é uma necessidade e também uma dádiva, pois introduz o planeta em um sistema de comunicações de incomensurável grandeza. A tarefa de um espelho inclui a captação do propósito do plano evolutivo a ser manifestado. A ideia, o impulso superior, que não tem forma, não traz conceitos ou sensações, ao incidir na aura etérica do ser, é traduzido e transformado na projeção a ser plasmada.
Um ser espelho consciente, ao captar uma ideia transmitida por fontes conhecedoras desse propósito evolutivo e ao tê-la impressa repetidas vezes na sua tela de comunicação, contata e ativa toda uma rede de seres, inclusive hierarquias dévicas, que irão modelá-la nos níveis onde atuam. Portanto, a irradiação de impulsos superiores por meio de um ser espelho difere daquela de um ser humano que esteja em outras tarefas. A ideia projetada na aura de um espelho é por ele recebida e vai se definindo de modo a ser mais claramente captada nos estratos e planos que devem refleti-la. Com os éteres movidos pela contínua passagem da ideia, como ocorre na transmissão de um som pela vibração da corda de um instrumento, a substância de cada plano onde ela deve manifestar-se vai se aglutinando, dando início à sua concretização. A possibilidade da introdução de novas correntes criativas e impulsos regeneradores no corpo planetário deve-se ao silencioso trabalho dessas consciências, espelho, que, se ainda imersas na evolução material, quase sempre o realizam inconscientemente. Raros são os seres espelho encarnados que têm plena consciência da execução de sua própria tarefa. O envolvimento com as forças do ego humano impede que essa atividade se dê livremente e se imprima, como conhecimento, em seu cérebro. Para que esse trabalho se manifeste mais amplamente na superfície do planeta, e não apenas em áreas especialmente preparadas para isso ou em casos isolados, deverá haver na Terra maior número de seres encarnados que disponham de liberdade interior autêntica, capaz de fazê-los suportar a impressão e o impacto de uma ideia livre de elementos mentais e emocionais. Tal necessidade acentua-se no caso de tarefas interplanetárias. O trabalho com a pura energia requer um estado de prontidão raramente encontrado nos homens terrestres. Além disso, a consciência deve estar apta a expressar impassibilidade, o que lhe permite permanecer destacada de si mesma, deixando o caminho aberto para que a realidade se concretize com a maior pureza possível. Assim como um raio, ao cortar os céus, descreve um DZNHO, a irradiação do ser espelho corta os éteres tecendo com fios de luz o padrão a ser manifestado. Pode-se compreender a razão de a regra do silêncio ser mantida por quem realiza tal trabalho. Na atual conjuntura psíquica da Terra, planeta assediado por forças dissuasivas, certas realidades como a dos espelhos não podem ser desveladas, nem mesmo no plano mental, pelo pensamento incontrolado de quem porventura as conheça. Seria prejudicial para o próprio desenvolvimento da tarefa a emissão de formas, pensamento a seu respeito quando engendradas segundo as tendências humanas de quem as emite, pois tais formas podem ser manipuladas por magos ou pelas próprias forças da escuridão. Um ser espelho tem como base fundamental de seu trabalho a capacidade de não projetar nada de pessoal em sua tela interna de comunicações e a de não gerar padrões mentais que interfiram ou desvirtuem a pureza do seu campo áurico. Para preservá-lo, em suas primeiras etapas, esse trabalho é realizado de maneira inconsciente. Apenas quando os corpos sutis do ser já estão suficientemente afinados e sintonizados com a vibração da hierarquia que os rege, pode ter início a participação consciente dos corpos materiais na execução das tarefas. Mas isso dependerá ainda de muitos fatores, como, por exemplo, o grau de maturidade interior alcançado pela consciência do indivíduo que é canal. Tendo sido em parte dissolvida a ilusão da separatividade, entre outras, o ser pode, então, elevar-se a patamares mais sutis de comunhão com a sua hierarquia. A possibilidade de esse estado de união interna ser realizado no ser é de extrema importância para que a passagem da energia de um plano de consciência a outro não encontre barreiras, acarretando descontinuidade no processo de transmissões. Não seria possível o ingresso de um ser em uma rede de transformadores da energia cósmica, como o sistema de espelhos, se ele ainda se voltasse para as hierarquias clamando por encontrá-las. Independentemente da forma que essa união possa assumir, nesse nível de trabalho ela já deve ser uma realidade irrefutável, dispensando comprovações externas. O preparo de um ser espelho, na verdade, não é um aprendizado, mas a realização de um estado interior. Não é algo a ser construído, é um legado que está presente em níveis profundos e que, para tornar-se pleno, englobando a parte consciente do indivíduo, precisa desanuviar e romper as camadas de cristalizações sob as quais se oculta.
Inúmeras vezes foi dito à humanidade que tudo aquilo de que ela verdadeiramente necessita encontra-se no seu próprio interior. Porém, o caminho evolutivo por ela escolhido faz com que o indivíduo, mesmo tendo contatado repetidamente uma lei espiritual, somente a expresse quando as células dos seus corpos tiverem passado pela experiência de viver essa lei, de absorver a sua essência e de, finalmente, incorporá-la, sendo que, na verdade, essa vibração sempre esteve latente em toda e qualquer célula, bastando-lhe apenas liberá-la. A formação de um ser espelho é, pois, totalmente interna, como também o seu trabalho. Em silenciosa comunhão com os mundos ardentes, ele gradualmente se transformará no puro serviço que a sua linha hierárquica determina. Como não está nas suas possibilidades eliminar a vontade inferior dos seus corpos, ele a canaliza para a realização do que o propósito supremo lhe indica. A alegria do seu viver está em cumprir os desígnios dessa vontade maior. No trabalho dos espelhos, a energia dos arquétipos superiores penetra no campo psíquico da Terra utilizando-se de símbolos sintéticos e, por meio da concentração e síntese da energia nesses símbolos, reúne o potencial necessário para a abertura de novos campos de manifestação da luz espiritual e divina. Vosso trabalho não se destina às aparências, mas à essência, ao que subsiste sob as ilusórias formas exteriores. É nesse nível que deveis atuar cada vez mais. Ele existe para ser um sinal, uma luz aos que se encontram perdidos, indicando-lhes a direção que deverão tomar para chegar aos planos da real e verdadeira existência. Em vosso caminho não há distâncias nem fronteiras, tampouco estruturas estabelecidas ou regras fixas a seguir. Deveis penetrar a luz de todas as essências, deveis estar além das formas, dos trajes e dos conceitos, para que possais ser fios de união com os mundos sublimes. As diferenças se dissolvem onde existe a realidade. A coligação com a essencialidade da vida em cada partícula é o canal de contato com a existência cósmica e com os reinos que habitam o universo nas suas infinitas dimensões. Há muito é tempo de, na Terra, surgirem aqueles que auxiliem o trabalho que é realizado nos planos internos e que a ele se doem. É, portanto, chegada a hora em que deveis, também vós, assim atuar. Esquecei-vos do mundo assim como o vedes e abri-vos à autêntica percepção da vida como pura energia. Muitos seres, aparentemente sem afinidade entre si, encontram-se em seu interior na mesma sintonia vibratória. Deveis ser como um diapasão que, de maneira exata e precisa, dá o tom da afinação para que todos os que internamente vivem nessa sintonia possam a ela se ajustar completamente. Muitos povos devem se tornar um só grupo, muitos países, uma só nação, muitas línguas, um só idioma, muitas filosofias, um só pensamento, muitas religiões, um só movimento interno, muitos fragmentos de vida, uma só vida. É chegado para a Terra o momento de participar conscientemente desse conjunto e o serviço que nesses tempos vos é dado prestar é o de reunir parte dos escolhidos, dos que se autoconvocaram para essa integração cósmica. Aspectos importantes do trabalho do ser espelho. Nos momentos de oração, permanecíamos em quietude, às vezes, entoávamos mantras que, de maneira espontânea, vinham-nos à mente. Esses mantras transmitiam-nos uma energia de recolhimento, de silêncio, agindo de modo especial na área cardíaca direita. Levavam-nos a nos aproximar da essência do próprio ser. Na etapa que vivíamos, notávamos que esse tipo de trabalho predispunha a consciência ao contato com suas dimensões internas e profundas. Em uma entrega dinâmica, mobilizava a energia do ser para o encontro com o cosmos. Então, tanto podia acontecer uma rendição ao Supremo com perseverança e fé, um constante gotejar da aspiração sobre a rocha da verdade, como uma participação mais direta na construção da ponte que permite ao ser chegar à outra margem do grande rio. Estávamos atentos para fazermos uso correto de instrumentos externos, quaisquer que fossem, e para não nos apegarmos às formas, o que nos levaria a perder a ligação com a essência da vida. Um instrumento externo como aqueles mantras ou as orações livres, individuais, pode servir para a aproximação à fonte de vida, mas não passará de um instrumento, uma ponte que liga as duas margens de um rio, não contém em si o que existe do outro lado, e tampouco isenta quem irá cruzá-la dos passos que deverá dar.
A propósito disso, certa vez, um dos componentes do grupo, ao passar por fortes dores físicas, recebeu o impulso interno de colocar suas mãos acima do local dolorido sem, todavia, tocá-lo. Dessa forma, as mãos aspiraram a energia ali congestionada e depois, ao serem sacudidas com firmeza, liberaram o que haviam absorvido. À medida que fazia isso, ele as percebeu incharem e percebeu ainda outros efeitos sobre os seus centros etéricos. Mas, bem esclarecido quanto ao uso de expediente como esse, continuou tranquilo, pois os movimentos que fizera em benefício dos próprios corpos haviam sido inspirados pelo eu interno. Do contrário, essa atividade teria sido, para a consciência desse estudante, um retrocesso no campo do trabalho com energias. Um curador pode usar esses e outros expedientes quando tem autorização e orientação interna para isso. De qualquer modo, nunca deveria fazê-lo sem que nele houvesse pureza de intenção e fé. As mãos guardam um grande potencial, são como antenas receptoras que, sob o controle do ser interior, podem lidar com forças negativas sem as transmitir para o restante do sistema energético do corpo. Isso, porém, só é possível se o controle do circuito estiver realmente com o ser interno, não com a personalidade, o ego ansioso por servir. Por esse motivo, dentre as premissas básicas que desde o princípio nos foram inspiradas, estava a de termos como pedra angular do trabalho espiritual a fé, a entrega e a abertura para o mais alto. Nesse particular, uma das primeiras instruções assimiladas pelo grupo em seu caminho de serviço foi a de não buscar técnicas corporais, como massagens, exercícios, toques e outras. Não que pretendessemos negar a validade dessas técnicas, mas tínhamos optado por trabalhar em coligação com os níveis internos da vida sem manipular forças materiais, com efeitos paliativos, mesmo que a humanidade prossiga, até o fechamento desse ciclo as sementes que deverão germinar no futuro podem ser lançadas, e as bases para uma nova construção iniciadas. Sem gratidão, o homem sequer enxerga as dádivas que a vida lhe traz, não compreende a mensagem que os raios do sol buscam transmitir-lhe quando douram o horizonte, tampouco entende o canto dos pássaros, chamando-o a compartilhar da alegria que o universo concede a todos os seres. Sente o perfume de uma flor, mas não penetra na essência do aroma oriundo dos jardins dos mundos internos. Sem gratidão, mesmo que ele viva internamente em um reino superior, vê apenas elementos materiais à sua volta. Estando imerso na plenitude da existência, limita-se à sua temporalidade. Porém, como mostrar as cores àquele que não as pode ver? O milagre da vida interior é estar presente mesmo enquanto o mundo externo afoga-se em turbilhões de conflitos. Ela prevalece e reafirma-se como infinita e inextinguível e, sem a sua chispa a acalentar a matéria, nada existiria. Ainda que imperceptível, flameja no âmago de todas as coisas. A ação desarmônica dos homens não faz desaparecer essa vida interior, nuvens escuras não podem ocultá-la nem a contínua rejeição de sua presença pode fazê-la desistir de doar-se, pois é a única verdade, o único porquê, o único sentido. É poder quando os homens fraquejam, é suavidade quando lhes falta doçura, é sabedoria quando ignoram como conduzir-se, é amor quando tendem a ceder à ira, é luz quando se encontram nas trevas. Na vida interior estão todas as qualidades e tesouros, nela tudo se inicia e a ela tudo se destina. Geralmente, quando é chegado o momento de superação das etapas materiais do processo evolutivo, a energia interior retira-se para o seu próprio nível, deixando o indivíduo entregue às suas forças humanas. Isso possibilita que seus corpos sejam provados e a ligação com o núcleo de consciência superior se fortaleça. Sem que a consciência passe pelo estado de sentir-se completamente abandonada, não poderá despojar-se totalmente de sua bagagem e abraçar de maneira incondicional o que a espera. Devido aos vícios e apegos próprios dos corpos terrestres, tal estado de despojamento os assusta. Mesmo que, no decorrer de várias encarnações, o ser conheça o ato de desencarnar, cada vez que se aproxima de uma situação nova emergem nele resistências atávicas que não lhe permitem uma abertura completa, a menos que os níveis internos já exerçam controle sobre esses corpos materiais.
Seja qual for a tarefa concedida a um indivíduo no plano evolutivo, ele não conseguirá realizá-la se não se entregar à luz interna. Terá de encontrar em si mesmo um solo firme para prosseguir sua caminhada e saber que, ao assumir integralmente a tarefa que lhe foi designada, liberará a hierarquia para trabalhos maiores. O ser humano não vem ao mundo para permanecer indefinidamente imaturo. O amadurecimento interno deve emergir como fruto de um processo conscientemente assumido e a necessidade de confirmações externas deve ser substituída por uma fé inabalável. Chegando à superação das etapas materiais, vê que todo desenvolvimento que ele pensou haver conseguido nada mais foi que um treino para as fases que se seguiriam. Tem, então, que se deixar permear por sua energia interior sem desejar apoios e, em total disponibilidade, assumir o que do alto lhe é indicado. No passado, as grandes ampliações de consciência ou iniciações, processo vivido pelo ser interior, levavam o indivíduo a conhecer o estado de completo abandono. Porém, naqueles tempos, havia a necessidade da presença de um mestre ou hierofante que atuasse como um transformador de energias, transmutando-as e protegendo o discípulo de interferências no campo das forças. Hoje, todavia, o ser interno já pode, ele mesmo, assumir gradativamente a preparação dessas etapas iniciáticas, o que implica o domínio das forças de cada plano de consciência e a total vivência das leis desses planos. Na hierarquia espelhos esse desenvolvimento assume maior rigor externo. Um ser espelho consciente da tarefa que lhe cabe, o que inclui trabalhar como espelho também nos níveis externos, tem que controlar as forças dos seus próprios corpos materiais. Tal processo, entretanto, não é engendrado pelo eu consciente. Uma energia não pode controlar outras que pertençam ao mesmo nível que ela ou a níveis superiores. Assim, se um espelho deve trabalhar nos planos concretos, terá a sua consciência focalizada de forma estável no eu causal ou alma, não tanto nos níveis externos. Isso o levará a participar de certos trabalhos da rede espelhos, embora ele ainda não esteja consagrado, pois, para tanto, sua consciência precisaria estar totalmente sob a regência monádica, o que no princípio ocorre só em parte. Quando vislumbramos a possibilidade de publicar o presente livro, vieram-nos à mente as instruções outrora transmitidas por Buda aos seus discípulos: não existe palavra a ser enviada de uma região onde a carruagem da fala não encontra trilha para percorrer. Portanto, àqueles que vos perguntam, oferecei apenas o silêncio. Contudo, Paul Brunton afirmou que, embora se possa compreender a orientação acima, não se poderia recusar, na prática, a fornecer alguns sinais para auxiliar nesse caminho. Foi com esse estado de espírito que nos dispusemos a trazer indicações a respeito do trabalho com os espelhos do cosmos, transmitidas pela hierarquia e com sua devida permissão para serem divulgadas. Embora sabendo que as palavras são limitadas para expressar estados de consciência superiores, éramos levados a procurar acender pequenas luzes nesse caminho para clarear os passos dos que se enveredam por tão estreita e bela trilha. Na superfície da Terra, a formação de seres espelho ainda neste final de ciclo é um ousado empreendimento da hierarquia, por isso, vai sendo sabiamente implementado com cautela e vigilância pelos instrutores nos níveis internos da existência. É verdade que no caminho evolutivo uma porta não se abre se quem está diante dela não tem condições de transpô-la. No caso do trabalho de um espelho, tão amplas são as possibilidades que, devido às limitações dos seres da superfície, muitos dos que estão sendo internamente preparados para essa tarefa somente poderão assumi-la integralmente no ciclo que se anuncia. Porém, uma vez assentadas as bases, o processo prosseguirá com maior facilidade. Diz a lei espiritual que não se deveria, prematuramente, colocar um ser diante do que ele não pode ainda assumir. Assim, ele inicia sua formação em níveis internos, nos quais existem reações negativas e, desse modo, fortalece suas bases para expressar-se nos planos materiais, quando chegar o momento. Elementos internos como templos e sacerdotisas estão presentes na formação de um ser espelho. Essa formação dá-se por estágios, cada qual com energias específicas que a consciência vai reconhecendo e com as quais aprende a lidar.
Assim como a vida externa tem a palavra como um dos principais meios de comunicação, a vida interior usa os símbolos para tornar viáveis suas transmissões iniciais. Mas, nos sucessivos níveis a que a consciência chega, a realidade se lhe apresenta cada vez mais sintética, gradativamente despindo-se de formas e de símbolos. Do mesmo modo, a consciência que vive esse aprofundamento também se desidentifica das estruturas e dos corpos que utiliza nos níveis materiais. Chegando a estágios superiores, ela própria não mais necessita de elementos que vinculem a energia à forma. Assim, templos e sacerdotisas fazem parte da formação de um ser espelho até o nível no qual a consciência se expressa pelo corpo de luz. Sendo esse corpo externo em relação ao monádico, esse nível de consciência expressa apenas uma relativa parcela da verdade. Quem julga saber não está preparado para a instrução interna, pois aos seus ouvidos as palavras parecerão vazias de sentido. Tal indivíduo escuta, mas não entende, pois está cheio de si, cheio de pretensões. Mesmo que lhe seja mostrada a luz, ele não a enxergará, pois seus olhos veem apenas as cores que ele mesmo projeta. Desse, o sábio se compadece, diante desse, se cala. Um homem que se crê conhecedor da verdade é maior entrave para o fluir da energia espiritual do que um muro seria a passagem da luz. Cercado de frases e de conceitos, neles tropeça a cada passo. Seu coração está rijo e sua entrega é como o fogo dos pântanos, queima sobre a água e suas chamas rapidamente se extinguem. Por isso, como foi ensinado aos homens no passado. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Onde fostes buscar-me, não me encontrastes. Esquecidos da busca, achastes-me, por todos os lados. Transcendendo as projeções. Aos meus olhos internos era mostrado o espaço onde a glândula pineal está instalada, dentro do cérebro físico. Era como se ele correspondesse à câmara central de um grande santuário. Ali está situado o que, misticamente, seria o altar maior desse templo, que é o corpo mais exteriorizado do verdadeiro morador, a mônada. No processo evolutivo do ser, a consciência eleva-se em uma espiral de energia a partir dessa câmara central. Enquanto se eleva, oferta-se cada vez mais inteiramente a lei única, proporcionando a realização da síntese superior no ser. Segundo o que percebia, nessa câmara também estava situado o trono do regente. Esse ponto concentrado seria a própria glândula pineal. Nele, assenta-se primeiramente a alma, ou eu superior, para preparar a chegada de uma energia ainda mais interna, que é a do ser monádico. Dessa câmara central, a consciência exerce o controle do aparelho físico, estando ali sediado o governo do corpo, que administra os impulsos advindos tanto dos níveis internos, quanto dos externos. Podia então compreender que a consciência é como uma centelha, uma descarga elétrica que salta entre dois polos quando se atinge a tensão suficiente para romper com a resistência inerente ao meio condutor. A consciência, pois, não existe por si mesma, é fruto da interação de duas polaridades. É chamada de filho, em linguagem mística. Portanto, se dissermos que a fonte da criação está em um elevado nível de consciência, estaremos sendo inexatos, dado que a consciência não existe na fonte, mas na criação. A fonte é o incriado, que para fazer-se conhecer projeta-se como criação, é infinita e, por isso, ao manifestar-se, nunca espelhará sua totalidade. Sua expressão se elevará cada vez mais, buscando sempre essa totalidade, sem, porém, jamais tocá-la. O mistério da consciência ainda não foi revelado ao homem de superfície. Quando penetrar o âmago desse mistério, o homem se reconhecerá feito à semelhança daquele que o criou e se tornará co-criador com a divindade. Assim, por ter recebido o dom de criar quando foi nele soprado o alento divino, o homem pode, ao identificar-se com a sua própria fonte de vida, deixar de ser apenas uma projeção dessa fonte no mundo das formas para tornar-se uno com ela. A partir daí, graças a essa unificação, o que a fonte interior criar, ele mesmo estará criando, pois entre os dois não mais haverá distinção. Quando se diz que o espírito é uma centelha divina, expressa-se a ideia do nascimento da consciência.
Essa consciência, a centelha, projeta-se de plano em plano, de espelho em espelho, em uma sucessão de imagens, até encapsular-se na ideia do eu, imagem e instrumento que utiliza para revelar-se a si mesma. No decorrer desse processo de involução, evolução, o que no início era um instrumento transforma-se em prisão, posteriormente, será destruído, quando não mais servir à consciência interior por ter ela despertado para a sua própria realidade, autoexistência e onisciência. Feita a semelhança do Criador, essa consciência inclui, em diminuta proporção, todo o cosmos, fato representado no plano físico pela imagem holográfica. Enquanto os dois polos cósmicos, o impulso criador ou vontade divina, e a matriz universal ou atividade dos espelhos permanecerem eletrizados, essa centelha existirá. É nesse sentido que se diz que o cosmos é sustentado pela vontade do Supremo, e que se por um instante ele retirasse essa vontade, todos os universos deixariam de existir, pois a centelha, a consciência, não mais existiria como tal e, não existindo a consciência, o Criador não reconheceria a si mesmo. É preciso compreender que o Criador é a segunda imagem criada, quando a fonte, o incriado, projeta a si mesmo no único espelho então existente, matriz universal. O espelho matriz é a primeira imagem, que se transforma em substrato para o impulso criador que a fecunda. Assim, da interação entre o impulso criador e o espelho matriz universal, nasce a consciência. Por isso diz-se, que a hierarquia espelhos é composta por seres femininos e é regida pela energia mãe. Sendo esta uma potentíssima força criativa, de atividade e luz, o espelho primevo de todo o cosmos, será ela em nossa terminologia humana a regente dos espelhos. Todo ser, ao atuar como espelho, torna-se, naquele momento, feminino, ou seja, receptivo a um impulso que será posteriormente irradiado, embora esse mesmo ser torne-se masculino, ou seja, aquele que fecunda, quando tiver de criar em seu próprio universo. Estaríamos fora da realidade se continuássemos a considerar as hierarquias espirituais e também a nós mesmos como pessoas. A pessoa é mera projeção, imagem que traz em si uma série de conceitos cristalizados. Se uma hierarquia apresenta-se à nossa percepção em forma humana e assim se dirige a nós, seja no plano físico, seja em outro mais sutil, tal imagem certamente não é a hierarquia, mas apenas o instrumento por ela criado para tocar-nos naquele plano de ilusão em que estamos polarizados no momento do contato. O sentido do eu tem de destacar-se das imagens que utiliza para ser absorvido na fonte que o criou. No dizer do Cristo, é preciso viver no mundo sem ser do mundo, ou, em outras palavras, viver entre imagens, sabendo que não se é uma imagem. Uma imagem, um ser, um objeto ou a manifestação de uma hierarquia, é sempre um elemento para a irradiação da energia no plano no qual está projetada. Na realidade, os espelhos transmitem por meio de imagens aquilo que captam e, por isso, ao considerarmos os planos mais elevados da manifestação cósmica, ainda ali teremos imagens, embora incorpóreas ou imateriais. Assim como a mônada, o regente monádico é um corpo, e não vida em pura expressão. Como corpos são, também eles, imagens, padrões ou reflexos de um arquétipo pré-existente à sua manifestação. No caso do regente monádico, o condutor interno da mônada, esse arquétipo está aguardado no corpo do Logos que o emanou. A imagem do regente monádico, ou seja, o corpo da oitava mônada do homem, projeta-se em 12 diferentes imagens que, não apenas se completam, cada qual em diferente nuança, mas também contém a imagem total do regente. As imagens, monadas, tornam a projetar-se em planos sucessivos descendo a encarnação, ou permanecem em contato apenas com a vida no próprio plano monádico. Apesar de contatar esses ensinamentos internos, que recebia no silêncio do ser, ficou-me, ainda a indagação sobre o que realmente é a consciência, como se mais uma descoberta profunda ainda estivesse para ser feita. Entretanto, enquanto caminhava em direção à colina onde normalmente íamos orar e estar recolhidos, deu-se tal esvaziamento em meu ser que, mesmo se quisesse, eu não mais conseguiria alimentar aquela indagação. Era um despojamento, um vazio no qual nenhum pensamento encontrava guarida. Eu apenas caminhava, observando a paisagem sob a luz da lua crescente.
Quando a revelação atual afirma que o homem cósmico constitui-se de 7 monadas, ela está se referindo aos planos de manifestação ou ao homem nesses planos. Há outras 5 imagens, segundo os livros A Morada dos Elíseos e Segredos Desvelados Ibera e Anuti, que são chamadas de os 5 princípios, e permanecem em planos não manifestados. Segundo a simbologia desses livros, tais princípios, bendizem as estrelas. A mente que buscava já não tem aonde chegar, é como uma vidraça que o vento fortemente arremessou contra a parede, estilhaçando-a. Não é o ar mais leve que o vidro. Não será a vidraça ainda um empecilho para a consciência reconhecer a verdadeira vida. Deixai-a partir-se, pois a aragem fresca e pura do Espírito vos levará por novos caminhos. Dias mais tarde, no início de uma reunião grupal, vi, nos planos internos, uma cortina sendo aberta e, do outro lado, uma claridade intensa, prenúncio de novos tempos para quem despertou. Em seguida, vi uma roda girando, com línguas de fogo. Passava velozmente, irradiando uma energia de poder transformador que fazia emergir do meu ser profunda gratidão. Era-me, então mostrado que, para um ser espelho, são básicos o trabalho na fé e a certeza de que ele é parte de uma hierarquia, a segurança inabalável de estar recebendo a energia que lhe é própria e trabalhando com ela também é fundamental. Uma dúvida quanto a isso equivaleria a lançar uma pedra sobre a própria delicada aura, que está sendo cuidadosamente formada. Vindo a ser o que em essência é, o indivíduo poderá deixar-se transfigurar pela hierarquia na verdadeira expressão de um espelho. Mas, sem dar essa permissão, sem a entrega de si mesmo, nada poderá ser feito nele nesse sentido. As possibilidades de um ser espelho. Desde a antiguidade, os pássaros tiveram importante significado nas grandes civilizações. Alguns soberanos mantinham pousado sobre o espaldar direito do seu trono um grande pássaro, e certos magos alquimistas viam nesses seres alados uma presença benéfica. Além de serem símbolos de diversos aspectos da realidade interna, eles também representam os espelhos. Vivem para glorificar o Criador e, em seu voo, alcançam as alturas celestiais. Pousados no solo, fazem a ligação entre o céu e a terra. Deixam-se levar, planando pelos caminhos do vento, nada querendo para si. São mensageiros, agentes de realidades que sequer conhecemos, dóceis à vontade suprema. Em épocas passadas, antes que este planeta se desviasse de sua meta evolutiva, existiu nele um reino de homens-pássaros. Mas esse reino recolheu-se para os níveis internos da vida e, hoje, somente podem encontrá-lo os que aprendem a voar. A Irmandade da Luz atua em todo o cosmos por meio do sistema de espelhos. Todavia, processo equivalente é utilizado pela Fraternidade das Forças Involutivas para manter contato com seus membros e tentar impedir a realização do propósito evolutivo. A luz sempre suplanta as trevas, mas, mesmo assim, todo resguardo é necessário, principalmente nos níveis em que as forças dissuasivas podem atuar. Por isso, em seus aspectos mais importantes, a tarefa dos espelhos permanece velada para os homens comuns. O que é permitido revelar a seu respeito resume-se no estritamente necessário para que o indivíduo, nos dias de hoje, possa coligar-se com níveis mais profundos de realidade e abrir-se para acolher as sementes da vida futura. Entre as possibilidades de um ser espelho que já tenha passado pela iniciação nos 3 espelhos maiores ou 3 grandes energias básicas do cosmos e que esteja liberto dos vínculos com as forças materiais, encontram-se o controle do tempo, a materialização e desmaterialização das formas, o domínio sobre o poder alquímico da luz, a capacidade de transmutação, o relacionamento com outros universos, o reconhecimento do propósito da existência de toda criatura vivente. Para atuar nessa dimensão, portanto, um ser não deve mais estar sob o jugo do ego pessoal, nem identificado com seus corpos, mesmo que elevados e sutis. É necessário que se tenha realizado como mônada avatar e reconhecido sua verdadeira face no resplandecente fogo do cosmos.
Devido à estimulação que, advinda dos mundos imateriais, é hoje abundante, muitos seres encarnados, coligados internamente com a tarefa espelhos, estão tendo a oportunidade de conscientemente afinarem a própria sintonia com o propósito dessa magna tarefa. Mas o verdadeiro trabalho que desempenham é interior e secreto, não sendo permitido que certas informações relativas a ele desçam ao plano mental consciente planetário, expondo-se ao assédio das forças involutivas. Mesmo grandes seres e elevadas entidades, ao nascerem em corpos materiais, têm o seu mecanismo propositadamente limitado em alguns aspectos, não podendo trazer ao nível mental e à consciência física certos dados relativos ao plano evolutivo. Diferente será, entretanto, essa situação no próximo ciclo, quando o homem, bem menos envolvido com a matéria e com as forças que nela atuam, puder participar mais da realidade interna. Todavia, aos que têm como tarefa semear a civilização futura e os novos padrões que regerão a vida sobre a Terra, é concedida a antecipação de certos dons, possibilitando-lhes atuar mais livremente, embora também eles estejam imersos no nível de consciência em que se encontra a humanidade em geral. O termo espelho é adequado para representar as comunicações cósmicas, pois o universo manifestado, assim como os seres e objetos nele existentes, são imagens, meras projeções, sem existência própria. Portanto, existe a imagem projetada e o substrato que a recebe, o espelho. Sob esse ponto de vista, mais facilmente podemos compreender que não apenas um centro de trabalho mas um ser, e também os próprios planos de consciência podem constituir espelhos. Estamos sempre a lidar com imagens e projeções por meio das quais a energia flui, manifesta-se e expressa-se em diferentes matizes e tons. Por isso, pode-se dizer que nada, nenhum movimento no cosmos, por mais ínfimo que seja, deixa de ser captado, registrado e controlado por esse sistema de comunicações que são os espelhos. Todo o cosmos é um grande espelho formado de miríades e miríades de espelhos menores. Desde um sistema de galáxias, de universos, até uma substância material, cada qual em sua proporção, funciona como espelho, refletindo e transmitindo padrões da energia única. É no plano mental que, do ponto de vista da mônada, ocorre o aprisionamento da consciência à matéria, ou seja, é nesse plano que a vida se identifica com a sua própria imagem. Nos outros reinos da natureza, com exceção de certos animais, não se pode afirmar que a consciência esteja ali aprisionada, pois não são ainda autoconscientes, não há neles a consciência do eu. Vivem um estado indiferenciado de união com a lei criadora. É quando surge a consciência do eu, quando se forma o ego, que é uma ideia, algo criado no plano da mente, que a vida aprisiona-se à forma, ou seja, que a consciência se identifica com a imagem. Por isso, os antigos ensinamentos tibetanos e as escolas filosóficas pretéritas apresentavam a existência material como uma ilusão. Isso é verdadeiro, pois iludida está a consciência quando identificada com as imagens. Os planos de consciência são estados vibratórios sucessivos, e, como espelhos, como substratos, imagens criadas por uma fonte maior. Assim, os próprios espelhos que captam, transformam, dinamizam e irradiam uma imagem, são, também eles, imagens. Os arquétipos são, portanto, imagens padrão criadas pela mente universal, o eu, a prisão da consciência na forma. O ego, existência do eu, é o encanto a que a vida autoconsciente se submete quando se introduz nos planos materiais. Como descrevem os mitos, esse encanto tem de ser quebrado para que o ser possa finalmente despertar para a realidade. Sabemos que um plano de consciência superior interpenetra todos os outros que lhe são subsequentes. Isso pode ser compreendido como as imagens plano que, sendo translúcidas, sobrepõem-se umas às outras, são feitas de luz. Todavia, cada qual mantém íntegra a sua própria nota, manifestando-se, porém, em frequências distintas. A princípio a consciência procura descobrir os porquês e a verdade, mas, sem que perceba, passará por mudanças até que já não encontre estímulo para sair à procura de revelações. Forte como nunca estará a sua união com a vida interior, nada mais tendo que buscar.
Ao permanecer nesse estado, conhecerá o verdadeiro serviço que, não sendo fruto de impulsos pessoais, será mais puro e mais amplo. Existem diferentes processos de manifestação de um corpo, seja ele terrestre, seja celeste. Em um desses processos, a energia superior projeta-se de plano em plano até atingir um nível mais denso, onde cria um pequeno núcleo de matéria condensada que forma a base para a construção do corpo naquele patamar. Em outro processo, a consciência necessita que lhe seja oferecido um núcleo material já existente para que possa ter um ponto onde ancorar sua energia e, assim, atrair as partículas que irão compor o corpo que utilizará naquele plano. Esse é o caso, até agora, da formação dos corpos humanos terrestres. Pode acontecer também que, movidas por leis materiais, algumas partículas reúnam-se de modo amorfo, sem responderem a processos internos ou a estímulos de uma energia superior. Esses núcleos são normalmente usados por forças do universo perdidas e obscuras, e têm que ser continuamente dissolvidos por leis de harmonia superior. O cosmos emite uma pulsação em seus estratos físicos. Ela lhe permite expandir-se sem perder o equilíbrio, pois nos intervalos entre as pulsações o universo pode estabilizar-se no mesmo padrão do impulso recebido. O que a yoga e muitas filosofias orientais associaram à respiração humana está ligado a algo mais interno, isto é, a essa pulsação cósmica. Fundamentado nesse conhecimento, surgiu para a humanidade o trabalho com mantras. O mantra, entoado em um ritmo concatenado e constante, pode colocar o indivíduo em sintonia com essa pulsação. Assim, as percepções dos sentidos poderiam ficar momentaneamente suspensas e o ser mergulharia na eternidade. O cosmos, em seus aspectos manifestados, emite a pulsação, mas acima dela há algo ainda mais sublime e que não se faz conhecer por meio dos sentidos externos. A vida cósmica manifestada é intermitente, formada por uma sequência de impulsos, continuamente nasce e morre e, desse modo, mantém-se unida e coesa. A existência cósmica é uma experiência do Criador que segue leis precisas. Para chegar à essência desse fato, o homem deve despojar-se de suas pequenas verdades e despir-se do seu arcabouço de conhecimentos materiais, deve ser como as espumas nas águas do mar, formando-se e, desfazendo-se em seguida, deve aprender a viver com simplicidade e na inquebrantável certeza de estar participando da vida, deve retirar os muitos véus que o separam da realidade. A essência é como o ar que tudo penetra, sem se fazer notar e o que o homem, um dia, terá de reconhecer sempre presente. Não há quem venha avisar um grão de trigo que chegou o seu momento de brotar, por estar entregue às leis que regulam o seu desenvolvimento, ele espontaneamente germina. Só o homem nunca sabe a hora de prosseguir ou parar, em que direção o destino o chama ou se a trilha que tomou é o seu verdadeiro caminho. O estímulo evolutivo é para ser acolhido como uma semente colocada na terra que segue leis sobre as quais não se tem controle. Os frutos virão em tempos futuros, mas, para que possam manifestar-se, a semente precisa ter sido um dia lançada. O prosseguimento da vida na terra é, por si só, um milagre. Sois guardiões do porvir, o futuro não vos pertence, mas tampouco podeis dele descuidar. Essa tarefa não é vossa e não há homem que a possua, é uma realização da vida neste planeta e todos os que dela se acercam são lavradores dos seus campos. Mercúrio é um mensageiro do Sol e sua principal tarefa junto à humanidade terrestre, neste momento, é a de proporcionar harmonia entre os opostos. Apesar de não exprimir uma energia de quarto raio, o da harmonia através do conflito, Mercúrio tem o poder necessário para reajustar as divergências criadas pela expressão dos homens sob a ação desse raio. É pura energia ígnea em movimento, fogo e luz, e seu destino é ser absorvido pelo Sol, liberando-se, como logos, de exprimir-se externamente. Outros planetas devem entrar em manifestação e suas órbitas já estão traçadas em níveis sutis. A transformação pela qual a Terra e o cosmos estão passando é o que permitirá a abertura desses novos processos. Aguardai o término da fase da infância. Uma das possibilidades inerentes ao trabalho de um ser espelho é a percepção da energia e da vibração que correspondem ao arquétipo de uma tarefa.
Desvinculado de particularidades individuais, o ser espelho poderá captar a necessidade de qualquer reajuste na materialização do plano evolutivo. Além disso, estando em um grupo de trabalho coligado às hierarquias, ele poderá perceber se um indivíduo, como canal, suporta a potência e a tensão do circuito energético de determinada tarefa. Portanto, bem evidente é a necessidade de um ser que atue como espelho superar o nível de relacionamento pessoal. Caso contrário, seu trabalho fica limitado, de modo a não contaminar um campo de serviço delicado e sublime. É preciso desapegar-se de tudo, inclusive de si mesmo, para encontrar o infinito. É necessária a serenidade, estado de pureza, refletor, sem o qual a vida torna-se uma imagem distorcida do sagrado. Um ser espelho, tornando-se completamente disponível para servir, esvazia-se de tudo e deixa-se estar na luz inalterável, pois sua colaboração é manter esse estado, permanecendo como a superfície de um lago sereno em que nenhuma brisa lhe perturba a cristalinidade. Nessa quietude, recebe e transmite uma energia que fortalece a coligação dos seres com a hierarquia de que fazem parte, auxilia a composição dessas linhas hierárquicas e, como o calor que em um cadinho funde vários elementos, aproxima a imagem à realidade. Um espelho vazio de si mesmo é uma seta para os que procuram a direção a seguir. Ao refletir a pura energia, ajuda-os a reconhecer sua própria e verdadeira face. Um dos trabalhos do espelho é atualizar a rede de comunicações internas. Ocorrendo algum remanejamento nas tarefas dos membros de um grupo coligado ao governo celeste central, a energia daqueles que estão assumindo os novos postos é repassada de espelho a espelho através do cosmos, com uma rapidez inimaginável, sendo que cada central de espelhos registra as mudanças ocorridas. As consciências que integram novas tarefas vão sendo sucessivamente alargadas, tomando dimensões cada vez mais amplas à medida que essa comunicação se estende pelo universo, dado que um espelho, ao ser contatado, dinamiza essa contínua expansão. Esse processo corresponde ao reconhecimento, pela hierarquia cósmica, da abertura à realização de alguma etapa do plano evolutivo. Em um grupo que se dispõe a servir é, portanto, indispensável a presença de consciências vinculadas aos espelhos para que o aprofundamento do seu trabalho possa ocorrer. Um espelho consagrado, a serviço no mundo formal, imprime na matéria o que colhe da vida interior. Por espelho, nesse caso, entende-se tanto um indivíduo que faça parte dessa hierarquia, quanto um centro que se integre a essa rede de comunicações internas do cosmos. A intensidade das coligações às tarefas determinará o grau em que as realidades internas permearão os níveis humanos. Quanto mais pura for a sua sintonia com os mundos sublimes, mais claramente transmitirá os impulsos imateriais, levando a humanidade à vibração que a estimulará a integrar-se a esses impulsos. Um ser espelho, a cada passo que dá, mais profundamente penetra a realidade interna, transpondo os sucessivos véus da ilusão material. Sabe, por experiência vivida, que a matéria é uma substância moldável e que o impulso criador emerge quando a ligação entre a vida formal e a imaterial permite o surgimento de um núcleo que o dinamize. A quase total ausência de seres espelhos na face da Terra também explica a precária situação planetária, resultado de a humanidade continuamente expressar sua falta de sintonia com o propósito divino. O despertar e a formação de espelhos na vida material é, portanto, importante para a etapa que se inicia. A expressão dos vários setores da vida sobre a Terra deixará de ser fragmentada, deixará de ser reflexo de impressões distorcidas pelos homens para transformar-se em uma manifestação coesa, unificada. A presença de espelhos atua interiormente, captando o arquétipo a ser manifestado, reunindo a energia para a sua realização e transmitindo a sua imagem para os demais seres, de modo que haja na consciência subjetiva da humanidade uma só meta a ser cumprida, aquela que o governo central do cosmos determina. Um ser espelho tanto compartilha da vida de civilizações sutis, irradiando para o planeta a vibração desses contatos, como tem a percepção da vida a ser construída nos níveis da superfície terrestre. Na verdade, a energia de um espelho em serviço, ao transmitir o propósito de um arquétipo a ser expresso, unifica-se com a essência desse arquétipo.
O estímulo que o próprio espelho recebe para realizar em si o impulso que a energia traz é a consequência imediata desse fato. Também nesse campo é válida a conhecida asserção da sabedoria espiritual: o melhor ensinamento é o exemplo. Para maior compreensão do processo de manifestação de um arquétipo, podemos usar como analogia uma projeção de slides. O arquétipo seria representado pelo próprio slide, a luz que o atravessa e o projeta na tela seria a energia do raio cósmico que expressa as formas e os campos de forças em determinado ciclo. A tela que recebe a imagem corresponderia ao plano de consciência no qual o arquétipo está se manifestando. Se imaginarmos várias telas colocadas sucessivamente, podendo a imagem de uma delas projetar-se na seguinte, teríamos representada a expressão dos arquétipos nos sucessivos planos de consciência. Entretanto, na realidade, cada slide é um holograma, cada uma de suas frações, por mais infinitesimal que seja, contém a imagem completa, indivisa. Além disso, em cada tela a imagem se projeta, mescla-se com outras imagens de outros arquétipos e recebe outras luzes de outros raios. Durante um encontro de aquietamento, vi, nos planos internos, um espelho sendo entregue a um dos membros do grupo. Sempre que um sacerdote é aceito pela hierarquia, recebe um espelho que lhe servirá de instrumento na realização da sua tarefa. Isso não significa que passe a pertencer à hierarquia espelhos, mas sendo esta um canal de captação e radiação está presente no trabalho das outras linhas hierárquicas. Sabíamos que a hierarquia espelhos é uma chave para muitas portas, pois é a essência das interligações de todas as energias. Todavia, à medida que um ser espelho atinge patamares mais profundos, surgem-lhe as provas atraídas pela própria necessidade de depuração da sua energia que lhe permitirão atuar corretamente. Por isso, no trabalho de um espelho, toda e qualquer situação ou tarefa que requeira afinamento de sintonia deve ser recebida com abertura e adesão interior. Essas informações trazem-nos a medida da autodisciplina necessária a um grupo autêntico de seres espelhos. Testemunhamos a formação de alguns desses grupos que, ainda em prova, não mantiveram no mundo tridimensional a disciplina suficiente para permitir o prosseguimento do seu trabalho. O que manifestavam como tarefa representava a mínima parcela do seu potencial. Assim, com o tempo, a energia interna foi se retirando, reduzindo o trabalho desses grupos a encontros formais ou a captação de informações sem nenhum interesse efetivo para a realização do plano evolutivo na Terra. O trabalho de transmutação realizado por um espelho tem como base a readaptação da imagem captada ao arquétipo gerador que estimulou sua projeção, aproximando a imagem ao seu padrão vibratório de origem. Por isso se diz que os espelhos trabalham com o elemento luz e tecem na urdidura do cosmos a trama da criação. As cores são desdobramentos gerados na interação da luz com as imagens. Quando um espelho absorve as forças geradas na manifestação e no circuito de uma energia, ou seja, na projeção de uma imagem, ele está captando as distorções criadas no éter pela transmissão da imagem, de um espelho a outro, dissolvendo-as e reintroduzindo o seu potencial vibratório em um circuito evolutivo. As imagens primordiais são emanadas do impulso criador central ou, como também é chamado, o governo celeste central. A regente dos espelhos está, portanto, em contato direto com esse governo. Ela é o espelho primevo, a força-atividade refletora que, desde a origem da criação, contata o impulso gerador de todas as coisas. Como vimos, os planos de consciência são espelhos que, sendo imagens, interpenetram-se. Mas, por vibrarem em diferentes frequências, as imagens, impulsos ou energias transmitidas ou recebidas por um não interferem nas do outro. Para que se passe de um plano a outro, ou seja, de um espelho a outro, há que existir uma interconexão vibratória que funcione como um transdutor de energias. Em linguagem esotérica, essa interconexão foi algumas vezes chamada de espaço interdimensional. Entretanto, para mantermos uma terminologia, observação, no idioma cósmico, o Irdim, essa entidade é denominada THAYKUMA. Seguindo, coerente com o que está sendo aqui transmitido, mais correto seria chamá-la de espaço entre planos, já que existe uma diferença entre plano e dimensão.
As leis que regem a projeção da energia nesse espaço entre planos não pertencem a qualquer dos planos que o delimitam. É uma zona neutra, na qual muita atividade se desenvolve. É um interstício que separa uma imagem plano de outra, mas, lembre-mos, é também uma imagem. Os planos são espelhos imagens em horizontal, sendo que os mais elevados incluem em si os mais densos, por terem um espectro vibratório mais amplo. As dimensões são espelhos imagens em vertical, paralelos entre si, em um mesmo plano. Portanto, cada plano contém várias dimensões. As leis que regem o cosmos regem imagens em diferentes gradações vibratórias. Mas o mistério da consciência é algo ainda mais profundo e vai sendo desvelado ao indivíduo segundo uma ordem cíclica, pessoal e, ao mesmo tempo, universal. Supérflua é, pois, qualquer ansiedade ou ambição por conhecimento nesse campo. Uma coligação superior é mais bem percebida não quando eleva a consciência, mas quando a sustém e a ajuda a prosseguir firmemente em meio à aridez e ao vazio internos. Somente a própria abertura do indivíduo contando com a graça superior poderá conduzi-lo a um estado de permanente comunhão com a realidade. Nenhum lugar, nenhum ambiente, proporcionará a ele esse estado, embora possa contribuir para tal realização. A existência de um ser espelho na superfície da Terra destina-se também a refletir na matéria a luz do Espírito. Se ele, entretanto, não se entregar à purificação, se as impurezas dos seus como tantos outros termos, a palavra, dimensão, pode ser usada com diferentes acepções. Por isso, é importante verificar o contexto no qual ela está inserida. Em textos anteriores, por exemplo, quando se apresenta a quarta dimensão como a morada do eu superior, este termo tem outro sentido, equivale ao plano mental abstrato, nível imediatamente acima do mundo tridimensional, corpos não deixarem que essa luz o alcance e o trespasse, como se tornará um espelho cristalino. Na infância do processo espiritual, a consciência aprende a discernir sobre os passos a dar, em uma fase mais madura, deixa que a lei os conduza. Entrega semelhante é realizada pelo indivíduo que finalmente reconhece em si mesmo a religiosidade como um estado de unificação com o cosmos. A partir de então, ele não mais se atém a religiões formais. Diante do caminho cósmico, não há meio termo, o homem está pronto para segui-lo, ou não. Não importa em que grau ele tenha se soltado dos laços que o prendem à matéria, o que conta é se a liberdade realmente o atrai. Aos estágios intermediários pertencem as decisões parciais, adequadas para os percursos terrestres, mas não para a vida cósmica. Nesta, os portais interiores são abertos um a um e a consciência não poderá cruzá-los se não tiver ultrapassado as fronteiras materiais. Atualmente, mais que em qualquer outro período, é preciso disposição de estar desapegado do ego. E, enquanto as aspirações não se transformam em obras, a mônada o espírito, contemplando o regente, aguarda. O contato com os reinos internos é como o dobrar de sinos que tem um momento exato de soar e em que, a cada batida, mais um tom se acrescenta. Esses reinos gradualmente se revelam, e sua aproximação é regulada pela própria consciência que busca o contato, ao deixar-se absorver na magna energia desses mundos interiores. Sua revelação não é a imagem de uma civilização humana aperfeiçoada. A consciência não encontrará nesses mundos sublimes os vícios e as deficiências que o homem perpetua. Portanto, a aproximação desses reinos sempre exigirá da consciência um esvaziamento, uma purificação de seus conceitos e ideias. A cristalinidade da consciência é um elemento essencial para a correta percepção da vida interior e para o aprofundamento desses contatos. Um lago que tenha como leito areias brancas e puras poderá ser um espelho perfeito se a superfície das águas se mantiver calma e tranquila, porém, mesmo que haja um fundo límpido, se a superfície estiver encrespada, a imagem refletida se deturpará. Portanto, afastai os ventos que possam desfocar o vosso espelho, acalmai as tempestades e os tremores que possam enrugar as plácidas águas do vosso lago, aquietai vossos pensamentos, que são como pedras, atiradas sobre essa delicada superfície, e silenciai-vos em espera e entrega, para que chegue até vós o mensageiro e a mensagem, unidos, assim como nos raios do sol unidos estão a luz e o calor.
Diante da nova astrologia, sentíamo-nos esvaziados, como se o nosso ser interior estivesse cuidando de outras tarefas das quais não tínhamos consciência. Optamos, então, por recolher-nos em silêncio. Aos poucos, foram chegando ao consciente algumas impressões. Formava-se uma coligação com a energia da Ursa Maior. Com o aprofundamento do trabalho no grupo, percebemos um impulso interior de prosseguir a tarefa em sintonia com essa constelação específica. Esse impulso trazia a energia de 5 novos raios que, acrescentados aos 7 conhecidos, totalizavam o espectro de 12 raios, ainda que nem todos atuem abertamente neste ciclo planetário. Segundo o que os espelhos nos transmitiam, está ocorrendo uma elevação do nível vibratório de várias consciências sagradas, inclusive das que a partir da Ursa Maior transmitem para a Terra energias fundamentais para a evolução. Estas são também conhecidas como os 7 rishis da Ursa Maior. Sem percepção de formas, era-nos mostrada uma luz pura e potente refletida por essa constelação, como uma transmissão do seu espelho. Víamos, então, como o trabalho de canalização da energia dos raios é processado no cosmos pelas constelações. Esse trabalho realiza-se por meio do acoplamento de consciências excelsas e de espelhos de ampla magnitude e alcance. Em seguida, víamos internamente um círculo tão perfeito como jamais encontrado no plano físico, representado por uma cobra que engole a própria cauda. Sabíamos que essa cobra simbolizava um circuito energético específico de sabedoria, como está registrado nos arquivos da consciência da humanidade. Ao mesmo tempo que essas impressões nos chegavam, recebíamos dos espelhos outros ensinamentos. Aquele cujo universo de contato resume-se ao que o cerca, muito facilmente, afirma o quanto sabe. Porém, percorrer o trajeto que leva ao conhecimento é como elevar-se das planícies e dos vales para as altas montanhas, quanto mais é dado ver, menos se pode dizer que se sabe. Se com muitas palavras o homem propala sua pretensa sabedoria, ao vislumbrar o verdadeiro saber optará pelo silêncio. Se chegar a falar, entretanto, ele o fará com palavras que, por sua entrega, o Espírito colocará em seus lábios. Quanto mais se distancia do chão, mais se aproxima dos céus. Dos altos cumes, constata que seus olhos nada definem com clareza, entrega-se, então, a esse infinito desconhecido para que o eleve cada vez mais. Enquanto tocar o chão deste mundo, a este pertencerá, mas, mesmo que seus pés tenham a terra como base, se deixar-se levar pelo infinito desconhecido, dela já não será mais escravo. Tendo aprendido que, para entrar nesse outro mundo, muito teve de se curvar, dele não retorna com orgulho e vaidade, mas com a paz dos que não pertencem a seus corpos e que, assim, nada tem a prendê-los na terra. A vida os fez gigantes para que pudessem tocar as mais altas moradas e humildes para que pudessem pela pequena porta passar. A astrologia, assim como as ciências em geral, será reencontrada pelo homem no novo ciclo terrestre, sob roupagens adequadas à época. As sementes dessas transformações já estão sendo plantadas no éter planetário por hierarquias encarregadas dessa tarefa. Trabalham coligadas a elevadas entidades que têm no plano cósmico a sua morada. O Itaikon é uma dessas hierarquias. O homem moderno, ao encontrar nas paredes das cavernas os desenhos deixados por seus antepassados, tem neles um referencial para aquilatar quão diferentes eram de hoje as condições de vida daquela época. Entretanto, ainda maior distância haverá entre as futuras expressões das ciências e as atuais. As referências, inscritas, na esfera zodiacal estão passando por profundas mudanças, que se consumarão quando a Terra estiver com seu eixo magnético totalmente reposicionado. Portanto, lidar com os chamados mapas astrais, fixando o indivíduo em condicionamentos, é submetê-lo a um movimento retrógrado. A relação do homem com as energias cósmicas, como concebida pela astrologia atual que até mesmo apresenta as constelações sob configurações de animais, terá que dar um salto na escalada evolutiva e reencontrar esse interrelacionamento energético em planos anímicos e espirituais. As 12 expressões do zodíaco não mais estarão, portanto, simbolizadas por figuras associadas à vida instintiva, e uma percepção superior definirá os símbolos arquetípicos que inspirarão o contato e a comunhão da vida terrestre com o cosmos.
A visão que o homem tem do firmamento também se modificará. No ciclo futuro, com os seus corpos já sutilizados, ele terá maior alcance visual e mais amplas possibilidades de contato interior. Verá refletida na esfera celeste uma vida dinâmica, que espelhará a evolução dos universos e que, como energias potentes e renovadoras, projetar-se-ão por toda a existência cósmica. O deslocamento do eixo magnético da Terra, associado à sutilização de toda a vida planetária, desvelará um novo universo, tanto no interior, como no exterior dos homens. Aproximando-se da essência do Sol, eles poderão reconhecer os guardiães dos portais da consciência supraestelar e, a alguns, será dado mergulhar nessa consciência, oceano desconhecido, e reencontrar-se com a essencialidade da existência. Tendo reconhecido a luz e estando com ela unificado, o homem poderá penetrar os mistérios celestes. Como um facho luminoso, chegará às portas do que não se exprime em vida temporal, mas que está na eternidade da inalterancia. Vosso ser e o universo fundiram-se, o universo e a voz sem som fundiram-se, o som e a luz que brilha em todas as partes fundiram-se e a luz perdeu-se no supremo infinito. Ainda em imagem corpórea chegareis às nossas hierarquias, então, não tereis mais limitações. Recebíamos impressões que mudavam o sentido da ciência hoje conhecida como astrologia. Sua essência, familiar aos antigos sábios, principalmente caldeus, estará incorporada à essência da astronomia e, como uma só linha de aproximação à realidade, trará ao homem o reconhecimento dos arquétipos estelares e do propósito subjacente à criação. Não mais focalizada no homem, mas no cosmos, tais ciências revelarão o que se deve manifestar em cada ciclo, ajudando os seres a reconhecer suas verdadeiras tarefas dentro do grande plano. Se vedes uma grande árvore, sabei que ainda maiores são as raízes que a sustêm. Quanto mais profundas, veios mais puros irão encontrar. Uma árvore com raízes superficiais não sobrevive ao primeiro vendaval. Assim, também, o homem deve buscar cada vez mais fundo a sua própria fonte de vida, para que possa evoluir sobre uma base firme e segura. Cada lei, cada instrução que lhe chega, é como uma semente germinada que lhe é posta nas mãos. Se não é prontamente colocada na terra, acaba por morrer, e se a terra não está lavrada, igualmente sucumbirá. Muitas palavras sobre a vida e o espírito já soaram por todos os rincões deste planeta, porém, a cada ser cabe uma única palavra, nunca antes pronunciada. Os homens poderão falar belas frases, mas se elas não nascem no fogo do coração serão meras repetições, distantes da realidade. Se nem o soprar do vento jamais é o mesmo, como podem os homens prosseguir ignorando os ciclos, que são também os senhores dos seus dias? A astrologia em sua forma atual, apesar de ultrapassada, pode, quando, não deturpada, exprimir energias ativas em certos aspectos do nível material, nível este que tem o ego como centro de atenção. Porém, esse estado já deve ter sido transcendido pelo ser resgatável e, portanto, ter pouca ascendência sobre ele. Era-nos revelado que, por trás do movimento que hoje se rotula, a nova astrologia, há na realidade diferentes impulsos. Um deles promove a transição das pessoas karmicamente vinculadas a essa linha de desenvolvimento e que são muitas possibilitando-lhes encontrar uma ligação entre as antigas tendências e as energias do mundo da alma. Esse vínculo pode ser usado pelo ser interior para que a consciência chegue ao contato com o campo monádico. Outro impulso, subjacente a esse movimento, leva ao fechamento de um ciclo dessa expressão de vida hoje chamada astrologia. Com isso, o karma planetário pode ser equilibrado no que diz respeito à degenerescência e mau uso desses conhecimentos que no passado da humanidade tiveram razão de ser. Por outro lado, ocorre também a preparação de uma base vibratória, no éter planetário e na esfera subconsciente da entidade humanidade, que possibilitará a verdadeira compreensão dos arquétipos no próximo ciclo da Terra. Porém, nenhum desses pontos justifica o interesse por esse movimento em um indivíduo que verdadeiramente busque a realidade. Os ciclos existem, assim como as energias atribuídas às constelações, que são expressões externas de grandes entidades e não apenas aglomerados de corpos celestes.